Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor pode determinar o seu nome completo, por favor? Ricardo Alexandre da Silva. O senhor é brasileiro. Seu Sim. estado civil, senhor Ricardo. Casado. Se o senhor puder falar mais alto, então o senhor declina o seu nome novamente, por favor? É Ricardo Alexandre da Silva. Brasileiro, casado. Casado. Profissão, senhor Ricardo? Engenheiro. Engenheiro. O seu endereço completo? É Avenida Epitácio Pessoa, 683, apartamento 31, Santos, São Paulo. São Paulo. O senhor tem algum interesse nesse processo, senhor Ricardo? Não, somente vim como testemunha, né? O senhor trabalha, pastor? Trabalho O senhor na participou da contratação? Sim. Senhor Ricardo, eu vou ouvi-lo como informante. Isso não significa dizer que as suas declarações eu não irei considerá-las, mas apenas porque é óbvio, por óbvio, o senhor participou do contrato, o senhor participou de toda a contratação e o senhor, por um dever ético com a empresa, o senhor tem algumas informações que... Então, por isso, eu vou ouvi-lo como informante. Está claro? Não significa que eu esteja desconfiando do senhor. Não, É apenas... Mas vamos lá. eu era um dos engenheiros da obra. A gente tinha vários engenheiros, né? Isso foi de 2013 a início de 2015, mais ou menos. Tá vendo? É, 2 anos e pouco. Foi na obra do Tegram, né? Terminal de Ganso, no Itaqui. Sim. Concluí. Aqui eram vários lotes, né? São vários clientes, né? Então, assim, o último lote foi em 2015. Né? O primeiro começou a operar em 2014, eu não sei precisar exatamente a data. Algumas coisas eram verificadas por mim, né? A gente tinha também presença constante de diretores nossos, né? Que invariavelmente estava semana sim, semana não, na obra. Às vezes era um diretor, às vezes era um outro diretor. Era uma obra de grande volume. Valor? Era mais de 100 milhões de reais, mas eu não lembro exatamente quanto. Perfeito, tá bom. Não há necessidade de... Entre as suas tarefas aqui, além de fazer essas contratações de eventuais serviços que precisavam ser prestados, também era fiscalização dessas... Sim, a gente fiscalizava os serviços, né? Não somente eu, tinha outros engenheiros também na obra, né? Mas fazia parte da nossa atividade. Né? A contratação da Financial, ela foi feita pelo senhor ou foi feita por um outro engenheiro? O orçamento, né, se bem me lembro, assim, porque a Financial, inicialmente, a gente tinha alugado um equipamento deles para fazer uma escavação no lote, mas era um contrato de locação. De locação, né? Ou seja, vocês mesmos executavam a escavação? Não, ele tinha um maquinário com operador, né, e a gente pagava por hora. Né, tinha um contrato por dia, não lembro exatamente, mas era pela máquina operando. Tá? Entendi. Isso era no penúltimo lote. Quando fomos fazer o lote 4, né, a gente, anteriormente, nos lotes 1, 2 e 3, havia uma outra empresa que é local, a empresa do COL, né, ela que fez esse serviço que a Financial foi contratada, ela que fez nos outros lotes. Né. E aí, só para que eu não perca a oportunidade, por que ela não fez a quarta? Porque houve um espaço, né, entre primeiro, segundo e terceiro? Para o quarto. Né? Havia umas interferências que competia ao Tegram resolver, né? E a gente não conseguiu dar sequência, né, que seria ideal, né, para nós também e para a empresa. Aí eles foram embora e, na época, a gente solicitou orçamento para a Financial se desejasse fazer o mesmo tipo de serviço que a do COL fez nos outros lotes. Né? Então, eles apresentaram o orçamento, né? O orçamento foi submetido à diretoria, né?
para aprovação, o orçamento foi aprovado e aí ele foi contratado. O valor do contrato foi o valor do orçamento apresentado? Ou houve abatimento? O contrato, né, como era um contrato de escavação, transporte e espalhamento, né, tinha um volume estimado, mais ou menos próximo do que seria, né, e depois iria ser feito as aferições, né, para pagar o valor correto, né, assim, as quantidades movimentadas de forma correta. Né? Entendi. Era dessa forma que era feito. Mas era um valor bem próximo assim, do que a gente imaginava. Assim, o preço, a precificação, ela se dava por metro cúbico? Sim, por metro cúbico. Em regra, esse tipo de contrato é a precificação por metro cúbico? Por metro cúbico. Valor X a cada metro cúbico? De acordo com o critério de medição que é determinado. Tá certo, perfeito. E as medições, elas ficavam a cargo de quem? A primeira esse contrato, na verdade, ele teve uma primeira medição, né, que meio que foi um adiantamento, né? Na verdade, não foi uma medição, foi um adiantamento de 20%. Na verdade, o Geraldo ele pediu se fosse possível ele fazer uma medição, né? Nós fizemos uma medição arredondada, né, para ele ter uma entrada de faturamento, né? E aí depois que foi feita uma segunda medição num determinado momento do serviço. Aí foi apresentada uma medição por ele. O serviço, né, foi concluído pela... Não, ele abandonou o serviço. Por quê? Ele abandonou o serviço, primeiramente, naquela época foi um período de chuva, né? E surgiu uma dificuldade assim de fazer o serviço, né? Por conta das chuvas? Por conta das chuvas não era uma coisa impossível de fazer, tanto que quando ele abandonou o serviço, nós acabamos o serviço, nós demos sequência, tá? Mas ele, de alguma maneira, ele não quis dar continuidade, né? E aí não restou outra coisa, a não ser nós concluirmos o serviço. Né? Entendi. Foi uma decisão dele, não foi uma solicitação nossa. Entendi. Quando houve, por parte da autora, a interrupção do serviço, ela fez uma medição. Sim, apresentou uma medição. Essa medição, inclusive com a expedição da nota fiscal. Sim. Ela foi aceita no primeiro momento, não foi? Então, naquele primeiro momento que ele apresentou a medição, o que ocorreu? A gente jamais imaginava que ele ia abandonar o serviço, né? Então, isso foi a nossa premissa, né? Que ele estava apresentando uma medição, como havia ainda uma demanda de serviço a ser realizado, né? A gente não se preocupou em fazer alguma aferição mais precisa daquilo. Da mesma forma que no início do contrato nós adiantamos como se ele tivesse realizado 6 mil metros cúbicos, se não me engano, não lembro mais exatamente o valor, era 30, 20, era 6 mil. O depoimento é seu. Era mais ou menos isso. A gente adiantou como se ele tivesse realizado um volume de movimentação, né, de escavação. Quando ele apresentou essa medição, para nós, se houvesse uma variação de 1.000, 2.000 para cima, para baixo, não seria significativo. Por quê? Porque teria ele ia dar sequência no serviço, e chegando no final do serviço a gente ia fazer uma avaliação conjunta, né, e seria pago o que estava realizado. Né? Então, não houve essa preocupação nossa, naquele momento, né, de questão de aferir valores. Né? Isso que ocorreu. Entendi. E essa preocupação surgiu quando? Quando ele falou que ia abandonar o serviço. Ele falou que não ia continuar o serviço, né? E aí, então, vamos verificar o que de fato foi feito. Entendi. E aí vocês, então, tomaram a iniciativa de fazer uma medição por conta própria? A gente fez uma medição, né, preliminar, chegamos em valores menores um pouco do que ele havia apresentado, né? Em torno de 18 mil. 18, alguma coisa, não lembro o valor exato. Certo. Né? Ele tinha apresentado 21 e alguma coisa. Certo. Aí nós comunicamos eles que havia uma divergência, né? Chegamos até a passar, passamos rascunho assim de boa fé, né? Uhum. Porque em nenhum momento achamos que chegaria numa situação dessa, né? Uhum. É praxe, né? Você faz como um rascunho até demonstrar o que tinha
sido levantado, justamente para provocar a discussão. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? E chegar num consenso, né? Foi a ação que nós tomamos. E o valor que foi pago, então, foi o valor aferido pela medição realizada pela Zortea? Sim, foi o valor aferido pela medição realizada pela Zortea. E não o valor aferido pela medição realizada pela Financial? Não foi o valor aferido. Na medição e nós solicitamos que fosse feito um encontro assim, de verificações. Né? E foi feito esse encontro? O que ocorreu? A Financial, eles puseram uma topografia própria, né? Apresentaram uma planilha com um valor de medição, mas era uma planilha que a gente não tem a base de dados que ele fez aquele cálculo, né? É uma planilha com números consolidados, né? Impossível de a gente fazer, diante com aquela planilha na mão, fazer uma verificação se estava correto ou errado. Tá? A gente não tinha as informações do aparelho que ele usou. Não chegaram a fazer uma medição conjunta, não, né? Não recebendo essas informações, não. Não chegaram a fazer? Não, porque como que deveria ter sido feito isso, né? Seja com o aparelho deles ou com o aparelho nosso, né? Se pega os arquivos, né? E ambas as partes analisam os dados. Né? A gente nunca teve uma análise de dados conjunta com eles sobre o levantamento que eles fizeram. Entendi. A medição que foi feita pelos senhores foi feita na Contrena? Não, tem aparelho na obra. É? A gente tem aparelhagem na obra. Não foi feito isso com trena? Não. Vai ter puxado uma trena aqui, outra ali, isso... O senhor entende de topografia? Entendo, mais ou menos. Não sou topógrafo, me perdoe né? Isso, não sou topógrafo, mas entendo. Tá certo. Essa medição aqui foi feita com trena? Não, isso foi feito leitura com aparelho. Né? Ele não tem como tirar essas alturas assim com treino. Né? Não tem? Não, ele poderia pegar. Nas alturas não, porque o que eu quero explicar... Não foi feito com treino isso aqui? Quero explicar para o senhor, por exemplo. A gente tem o fundo do terreno. Né? A minha pergunta, foi feito com treino? Não, ele pode ter... Não, foi ou não foi, senhor? É isso que eu quero saber. Não estou discutindo se tá. Não, eu acho a sua resposta. Não, pode ser que em algum momento ele tenha puxado uma trena, mas isso não... Está assinado por quem? Não está assinado. Como uma planilha dessa natureza não é assinada? Não há um topógrafo responsável? É o que eu comentei com o senhor. Uhum. Tá? Quando a gente passou essa documentação para ele, né, a gente passou isso de boa fé. Perfeito. Tá Bom. A minha pergunta, então, é a seguinte. Então, isso aqui é os documentos que foram juntados por ele. Uhum. Tá? Agora vamos aos documentos juntados pela empresa. Sim. É o mesmo. Sim. Não está assinado? Acho que tem um visto aqui do De quem? topógrafo, é do seu João, que fez. E cadê a planilha? Qual planilha, se você refere? Da topografia, da medição? Porque o senhor me disse o seguinte, que isso aqui era um rascunho que foi passado. Perfeito. Isso. Já compreendi. Isso. Naturalmente, posteriormente, os senhores devem ter feito um trabalho mais técnico, interno. Então, o que Fizeram ou não fizeram? Então, o que ocorreu? Deixa eu ver. Senhor Ricardo, primeiro, o senhor pode até fazer a explicação, mas eu quero primeiro que o senhor responda essa pergunta. Fizeram ou não fizeram um trabalho mais técnico? Olha, doutor, na época a gente tinha um outro topógrafo. Senhor Ricardo, deixa eu só fazer Estou a pergunta. tentando lembrar para fazer a sua eu quero que o resposta. senhor faça essa... Fizeram, não fizeram ou o senhor não sabe? São 3 perguntas, só 3 respostas, não tem... Impossível ter outras 3. Fizeram. Não fizeram? Não sei. Tá, dessa forma que o senhor perguntou, nós não fizemos. Perfeito. Tá? Então, era isso que eu Aí queria eu saber. posso só concluir? Pode, agora Tá? pode concluir. Nós não fizemos assim, um segundo levantamento com eles, que era o nosso desejo, né? Porque justamente a gente aguardava que fizesse essa medição conciliada entre ambas as partes. Né? Então, o senhor está me dizendo que, ao tempo em que a medição primeira feita por eles, houve essa diferença, o senhor também, a medição feita por vocês, em tese, comportaria essa conversa, é isso? Sim. A gente achava que... Para tentar chegar a
denominador. Tirar as dúvidas e tal. Tirar as dúvidas. Uma situação normal de Denominador emissão de comum. obra, Entendi. porque isso é relativamente comum. Perfeito. Né? Está certo. Não, Esclarecido para mim essa questão. Vamos agora ao empolamento. Trabalho feito com a Ducol previu o empolamento? O trabalho feito com a Ducol é o mesmo critério adotado no contrato com a Financial. Os volumes considerados em planilha, tá, são exatamente iguais, os volumes de escavação, os volumes de transporte e os volumes de pagamento. Por que isso? É muito difícil, primeiramente, ficar medindo em caminhão esse volume movimentado. Não dá para ficar medindo, a quantidade de caminhões é enorme, você ficar, esse caminhão saiu cheio, esse caminhão saiu vazio. Né? É praxe, né, nesses serviços que são bem óbvios ali, não tem nenhuma dificuldade, vai tirar daqui, vai cavar e vai por ali. Né? É praxe fazer um critério de medição medido no corte. O que é isso? Se ele cavou 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele cavou 1 metro cúbico. Né? E vai transportar aquele 1 metro cúbico da forma que ele ficar após a escavação. Se ele empolou, é um critério de medição. Porque quando não é dessa forma, como é que é feito? Se eu tenho uma planilha, um contrato, que eu vou diferenciar o volume escavado do volume empolado, o que é o normal? Se adota um padrão de empolamento, né? E pega o volume escavado e multiplica pelo valor de empolamento. Então, automaticamente, na planilha de contrato, deveria ter um volume de material transportado maior que o volume escavado. Tá? Se o critério de análise é isso. Mas é uma coisa extremamente desnecessária, né? Porque é muito mais prático, né, a pessoa verificar no local da escavação quanto ele cavou, né, quanto ele escavou, né, do que ele fazer conta de verificar o quanto ele transportou. Então, o critério adotado é medido no corte, não há dúvida quanto a isso. Né? E então, isso em todos os contratos? Todos, até os contratos da Ducol, os volumes são sempre iguais. Volume escavado, volume transportado e volume espalhado. Acho que tinha espalhamento, alguma coisa assim. Sim. Isso não há dúvida, porque isso é praxe. Tá? Isso é praxe. Mas entre a escavação de um terreno A e a escavação de um terreno B, isso pode ter diferença de empolamento, correto? O terreno ali do Tegan é Não. terreno local, A, sim, terreno B, você pode ter. Em obras em locais diferentes, pode ocorrer. Obras em locais diferentes. Isso. A minha pergunta, o preço, ele varia por conta desse empolamento? Sim, mas essa análise é feita. Né? Essa análise é feita por quem está orçando o serviço. Pelo corte. Porque se ele vai fazer uma escavação num tipo de terreno que tem um comportamento diferente de um outro terreno, ele considera isso. Né? Na precificação do corte. Na precificação do volume transportado, que é a sua dúvida, né? Questão do empolamento. Né? Sim. O corte é um valor fixo, né, ali, né? Cortou Tá, mas o senhor me disse que não é comum ter contratos em que consideram empolamento. O custo do empolamento é considerado no preço. Não do preço do corte. No preço, no contrato aqui em questão, tem preços de escavação, tem preços de transporte e tem preços de esparamento. Se não me engano, o último item é esparamento. O preço dele, os volumes são todos iguais. Por quê? 30 metros cúbicos. 30 mil. Por quê? O volume que ia ser transportado, né, o critério de medição desse volume transportado era em cima do valor que foi cortado. Então, o que é o correto? Né? E o que o pessoal faz? Bom, se eu vou cavar 30, esse volume vai empolar. Isso é óbvio, quem é de terraplenagem sabe disso, não é mistério isso aí. Não é... Não, é um beabá no setor. Né? Esse volume vai empolar. Né? Então, ele sabe que ele vai transportar, né, um volume maior porque ele empolou. Ou seja, de 30 ele vai transportar 35. Entendi. Uma coisa dentro do fator de empolamento que ele vai adotar, certo, né, na precificação dele. Tá? Então, isso fica embutido no preço dele. Inclusive, o preço dele de transporte, né, era um preço até alto, assim, é um valor bem robusto, o preço unitário dele de transporte. E até mais robusto até do que o contrato anterior da Ducol, né, o preço de transporte.
E que está caracterizado que ali está embutido esse volume a mais que ele transporta. E quanto a isso, não há dúvida. Né? Então, isso quer dizer que nesse... Esse aqui é o contrato, né? É o contrato, aqui é o transporte de material. Né? Aqui é os volumes se repetem. Né? Sim. Então, aqui é o preço da escavação e carga, né? Tirar no buraco e jogar no caminhão. Aqui é o valor do transporte. Valores iguais, em volumes metros cúbicos, e aqui o valor unitário para fazer esse transporte. Então, esse preço aqui leva em consideração a taxa de empolamento, é isso? Quer dizer? Já leva a taxa de empolamento. Porque se ele não levasse a taxa de empolamento, essa planilha não seria já de cara dessa forma. Né? Porque é impossível cavar 30 mil e transportar 30 mil. Entendeu? Só se fosse uma rocha que não expande. Né? Entendi. Então, isso é automático. Não tem, isso não há No microfone, você está fora do microfone. Né? Isso é uma coisa evidente, automático isso aí, não tem como abrir. E a precificação, ela deve comportar isso é o normal. Então, assim, embora o valor aqui, o senhor está me querendo dizer assim, se aqui tivesse 35, o valor do preço seria menor, é isso? Aí estaria evidente, né, que o empolamento é considerado, está entendendo? Se essa planilha aqui... O senhor acha que foi um erro, então, de planilha dele? Eu acho que não. Eu acho que em algum momento que eu não consegui entender por quê. Porque Sim. Isso, antes do contrato, estava claro que o critério de medição era metido no corte. Né? O senhor tem um e-mail dia 5 de dezembro. Isso, estava claro. O critério de medição. Isso foi conversado direitinho e tal. Quanto a isso, não houve conversa. Houve conversa, houve informe, né? Então, isso não pode ser objeto de dúvida, entendeu? A nossa surpresa foi, ao final, aí, um pouco antes do abandono, né, a Financial começar a alegar que, não, mas eu estou levando tantos caminhões, tantas carradas, quer dizer, critérios de medições que jamais foram discutidas, que seriam adotados no contrato. O contrato está bem claro quanto ao critério de medição ser medido no corte, e a planilha do contrato ela referenda isso aí. Porque se não referendasse, esses valores deveriam ser diferentes. O valor, o senhor fala do metro? Não, o valor a quantidade. Né? Se eu pego um contrato... O senhor reconhece que o transportado foi maior do que o cortado? É natural. Que é natural, um processo natural. Tá? E mas que o critério de medição é medido no corte. Porque, se não fosse medido no corte... Ou seja, o critério de pagamento. O critério de medição, tudo bem, é o pagamento porque é o volume, né, é considerado. Eu vou pagar 30 e vou transportar, vou pagar 30. Uhum. E vou transportar um pouco mais, né, o empolamento. Mas vou pagar os 30 que foi do corte. Para efeito de critério de medição, sim. Porque entendi. Fica muito difícil, é o que eu procurei Saber explicar. Se é 5, 10, 15. Porque, quanto que empolou esse material? E essa diferença, né? ela é feita na precificação unitária? Na precificação. Na precificação é feito isso aí. Isso foi, essa planilha foi apresentada por quem? É a planilha do contrato. Do orçamento. Do orçamento. O orçamento apresentado teve modificação? Os senhores modificaram? Eu não lembro. Eu teria que resgatar. Assim. Certo. Não lembro, eu creio que não. Entendi. Eu creio que não. Em termos de quantidade. Né? Quanto, ainda na execução, antes da paralisação da obra, isto foi cobrado? Foi cobrado, senhores. Houve um e-mail para o senhor disse que não tinha sido acertado antes do contrato. Sim. E, posteriormente, né, houve uma resposta. Mas chegou a se precificar esse valor? Chegou a cobrar algum valor? A Financial cobrar algum valor de nós? Pelo empolamento? Os senhores cogitaram em pagar empolamento? Não, jamais. A do qual também, o mesmo sistema? Nunca. Todos os sistemas que... Iguais, idênticos. Se fosse o caso, a gente deveria ter anexado das outras empresas para mostrar para o senhor. Jamais. Isso aí é feijão com arroz. É uma coisa, assim, para nós muito evidente. Né? Se eu estou definindo um contrato medido pelo volume cortado, né? Essa é a premissa de fazer qualquer conta de medição. Não existe dúvida quanto a isso. Entendi. O doutor tem perguntas?
pode chegar o microfone mais próximo, porque... Só sobre os lotes 1, 2 e 3, que ele falou do qual? Era no mesmo local? Mesmo do lado. O contrato é a mesma quantidade dos... É um pouco variável, porque o Tegan, quando passou os terrenos para nós, né, o Tegan já entregou os terrenos todos nivelados, só que eram níveis diferentes. Correto. Né? Então, teve algum terreno que ele entregou um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas todos nivelados. Né? Cada lote tinha um nível já definido na entrega. Né? Certo, então, dá um pouco de diferença do lote 1 para o lote 2, para o lote 3. Mas no contrato é essas mesmas quantificações. Mesma metodologia. Que pode ter um contrato que aqui, ao invés de 30, era 26, 27. Aí era 26, 26. Né? 28, 28, 28. Né? O critério é sempre o mesmo. E foi essa metodologia usada com... Idêntica. A financial. Idêntica. Correto. Não só usada, quanto explicada claramente antes do contrato. Perfeito. Depois que... Pode continuar, doutor. Depois que discutida essa questão da quantidade, a nota, foi emitida uma nota e depois foi emitida uma outra nota. Qual foi a razão de ter cancelado uma nota e emitido outra? O senhor lembra? Havia uma discrepância de valores, né? E aí foi emitida a segunda nota em cima desse cancelamento. Houve uma prévia concordância, assim, desse volume, mas, na verdade, a concordância acabou não ocorrendo, né, porque depois demandou. Eles foram, depois com uma topografia, né, fazer a verificação deles, né, mas a verificação deles, o que a gente desejava era ter um aconselhamento, né? Vamos checar da mesma forma que eles poderiam contestar a nossa medição, né, de volumes, a gente poderia contestar dele. Então, vamos sentar e entender qual foi o seu critério. E esse entendimento nunca houve, né, porque sempre veio a planilha fechada, quando medir 21 mil, medir 19 mil, então, um hipotético valor. Né? E como ele chegou, né, nesse cálculo, né, isso nunca foi passado. Então, certo, mas o valor pago na nota fiscal, a nova emitida, foi o valor escavado? Sim, o que nós verificamos foi o valor escavado. Correto. Só isso, Excelência. Doutora, tem perguntas? Sim. Qual foi o critério utilizado para pagamento da segunda nota? Qual foi o critério? Como que vocês chegaram no valor que foi pago nessa segunda nota? A primeira foi cancelada, na segunda nota. Foi com base naquele levantamento feito pelo seu topógrafo? Isso. Foi esse valor? Isso. Certo. Não tenho mais perguntas, Excelência.